Minha esposa fez com que a minha cunhada fosse deportada do país por puro ciúme e vingança. Tudo começou quando o meu irmão e a minha cunhada voltaram para o nosso país de origem, na Europa, depois de terem morado anos no exterior. A minha esposa, que vou chamar de Emma, também é dos Estados Unidos, mas já mora comigo aqui desde que nos casamos. No início, a Emma não tinha nenhum problema com a minha cunhada. O meu irmão e a minha cunhada sempre foram aquele tipo de casal alternativo, estilo espíritos livres. Eles vinham de uma cultura muito diferente e tinham o hábito de consumir ervas aromáticas e substâncias recreativas com muita frequência. Eu não me envolvia com isso e não me importava, desde que mantivessem a rotina deles longe de mim. A Emma também nunca tinha se mostrado intolerante a esse estilo de vida, mas ela não suportava o quanto os dois falavam sobre esse assunto em absolutamente todos os encontros familiares. Há algum tempo, a minha esposa precisou se ausentar por um semestre para fazer um intercâmbio do mestrado. Coincidentemente, foi no mesmo período em que o meu irmão e a minha cunhada voltaram a morar aqui definitivamente. O problema é que a minha cunhada veio apenas com um visto de turista simples de poucos meses, e eles nunca se preocuparam em organizar a burocracia para a permanência definitiva dela. Eles viviam no improviso. Ela inclusive já tinha comentado em mensagens que pretendia engravidar do meu irmão só para ter direito aos benefícios do governo e garantir a permanência legal no país. Enquanto a Emma estava no exterior, o meu irmão e a minha cunhada me chamavam para sair com mais frequência. Nós fizemos até uma viagem de carro juntos, algo que a minha esposa sempre quis fazer comigo, mas nunca tínhamos conseguido por falta de tempo. Quando a Emma descobriu sobre essa viagem, o comportamento dela mudou drasticamente. Ela começou a dar respostas ríspidas, a fazer comentários maldosos sobre a minha cunhada e a demonstrar um incômodo profundo cada vez que eu saía com eles. A tensão entre as duas virou uma guerra declarada quando ambas se inscreveram no mesmo concurso de fotografia na internet. A Emma postou a foto dela primeiro, e 2 dias depois, a minha cunhada fez uma publicação parecida. A partir dali, as duas começaram a trocar indiretas infantis e alfinetadas públicas em suas redes sociais. Quando me forcei a ter uma conversa séria com a Emma para entender tanta raiva, ela desabafou. Confessou que sentia um ciúme doentio pelo fato de a minha cunhada passar tempo comigo enquanto ela estava fora. Disse que se sentia inferiorizada porque a minha cunhada cozinhava pratos elaborados para nós, enquanto na nossa casa sou eu quem assume a cozinha. Para piorar, a minha cunhada é de origem asiática, e anos atrás eu tinha cometido o erro imaturo de contar para a Emma que, na minha juventude, eu tinha uma certa queda por mulheres asiáticas. Ela guardou aquilo por anos. A Emma também admitiu que tinha medo de que o meu irmão me influenciasse a voltar a frequentar aquele ambiente de festas e uso de ervas. Eu tentei acalmá-la. Disse que não tinha o menor interesse naquilo, porque esses hábitos só me deixavam mal e deprimido. Mas a insegurança dela já tinha virado uma bola de neve. Por algumas semanas, as coisas pareceram se acalmar. Nós voltamos à rotina e parecia que a tempestade tinha passado. Até que, numa noite da semana seguinte, o meu irmão me ligou chamando para sair. Ele parecia visivelmente alterado e sob o efeito de substâncias, então eu recusei o convite e desliguei. E a Emma perguntou casualmente o que era, eu contei o motivo da recusa, e ela ficou quieta por alguns minutos. Logo em seguida, disse que iria levar o nosso cachorro para passear e passar no mercado. A verdade podre veio à tona logo depois. A Emma saiu de casa, ligou de um orelhão de forma anônima para a polícia e se passou por uma vizinha incomodada, dizendo que havia um forte cheiro de erva e substâncias proibidas vindo do apartamento do meu irmão. A polícia foi até o local imediatamente. Encontraram o meu irmão e a minha cunhada com um material ilegal, e ambos foram levados para a delegacia. Só que o pior aconteceu na hora do registro da ocorrência. Ao checarem os documentos da minha cunhada, os oficiais descobriram que o visto de turista dela já estava vencido há meses. Ela foi transferida na hora para um centro de detenção de imigrantes ilegais, aguardando o processo de deportação sumária. A minha família entrou em choque absoluto. Por conta da legislação rígida do nosso país em relação ao uso de substâncias e à imigração, a minha cunhada recebeu um carimbo de expulsão no passaporte e uma proibição severa de pisar em qualquer país do bloco comunitário pelos próximos 10 anos. A vida do meu irmão foi destruída em questão de horas. Quando cheguei em casa e confrontei a Emma a sós, ela confessou tudo sem demonstrar um pingo de remorso. Manteve a postura fria e disse que se a minha cunhada era burra o suficiente para usar coisas ilegais sem ter os documentos em dia, a culpa era exclusivamente dela. A situação tomou um rumo ainda mais absurdo quando a minha mãe veio nos visitar, desesperada com a prisão da nora. Eu não aguentava mais carregar aquele segredo e contei a verdade para a minha mãe sobre o que a Emma tinha feito. Minha mãe ficou furiosa no início, mas a Emma, com uma frieza assustadora, sentou-se à mesa, pegou o celular e mostrou para a minha mãe as mensagens antigas da minha cunhada, dizendo que pretendia ter um filho só para conseguir o visto e a licença paga. Minha mãe tem um trauma profundo do passado em relação a pessoas que usam filhos para obter vantagens financeiras. Ao ver aquelas mensagens, a minha mãe mudou de lado instantaneamente. Passou a defender a Emma, dizendo que a minha cunhada tinha procurado aquilo e que foi um livramento para a família. A minha esposa aproveitou a validação para massacrar a reputação da minha cunhada, dizendo que ela estava tentando brincar de dona de casa com o marido dos outros. Quando a minha mãe foi embora, eu olhei nos olhos da Emma e disse tudo o que estava entalado. Falei que sabia perfeitamente que ela só tinha tomado aquela atitude extrema por ciúme doentio e insegurança. Se a minha cunhada não fosse uma mulher bonita, se não fosse asiática e não tivesse viajado comigo, a Emma nunca teria ligado para a polícia. Ela não negou nenhuma das minhas acusações. Eu disse que aquele lado cruel e vingativo dela tinha me aterrorizado e que a única chance de continuarmos juntos seria entrando imediatamente em uma terapia de casal. Nós começamos as sessões de terapia algumas semanas depois, mas o estrago já estava feito. A cada consulta, em vez de reconstruirmos a confiança, o véu daquele casamento ia se rasgando ainda mais. Eu olhava para a mulher ao meu lado no sofá e não reconhecia mais a pessoa com quem eu tinha me casado. Eu sentia nojo da frieza com que ela encarava o sofrimento dos outros e do orgulho disfarçado que ela sentia por ter vencido a minha cunhada. A minha cunhada foi efetivamente deportada de volta para os Estados Unidos com a proibição de 10 anos. O meu irmão, completamente devastado e sem saber que a própria cunhada tinha sido a mandante de tudo, vendeu tudo o que tinha aqui e se mudou para o outro lado do mundo para tentar recomeçar a vida ao lado da esposa. A minha família se despedaçou por completo. Meses se passaram na terapia, até que um dia, no meio de uma discussão sobre o nosso futuro, a Emma soltou a frase que decretou o fim de tudo. Ela disse, com a maior naturalidade do mundo, que faria tudo exatamente igual se sentisse ameaçada novamente, porque a prioridade dela era proteger o território dela. Naquele exato momento, o encanto acabou. Eu percebi que estava dormindo com a minha pior inimiga e que qualquer deslize meu no futuro poderia ser usado como munição para uma vingança da parte dela. Eu pedi o divórcio no dia seguinte. A reação dela foi de um ódio incalculável. Ela tentou usar a minha mãe para me pressionar a ficar, fez chantagens emocionais, mas eu fui irredutível.
Entrei com o processo de separação. Vendemos o nosso apartamento e dividimos os bens. Antes de assinar os papéis finais do divórcio e cortar totalmente o contato com a Emma, eu chamei o meu irmão para uma conversa por vídeo. Com o coração na mão, eu finalmente contei toda a verdade sobre a noite em que a polícia apareceu no apartamento dele. Ele chorou de raiva, ficou em choque com a monstruosidade da situação, mas me agradeceu por ter saído daquele relacionamento tóxico e por ter sido honesto com ele, mesmo que tarde. Hoje, estou totalmente separado, morando sozinho e tentando reconstruir a minha paz mental. O meu irmão e a minha cunhada estão tentando ajustar a vida deles longe de toda essa confusão. E eu cortei relações não só com a minha ex-esposa, mas também me afastei da minha própria mãe por ter passado pano para uma crueldade injustificável.